Capturado pelos Estados Unidos, Nicolás Maduro deixa centro de detenção e chega ao Tribunal de Nova York. E você vai ver também. Brasil deve condenar ações na Venezuela em reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. E ainda, cidade mineira recebe alerta de risco de deslizamento após fortes chuvas. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos agora neste dia 5 de janeiro, primeira semana útil do ano. O presidente venezuelano Nicolás Maduro, capturado em seu país após os Estados Unidos fazerem ataque neste sábado, deixou a prisão do Brooklyn, onde ele está detido, e foi levado em direção ao tribunal em Nova York. Imagens mostram o momento em que o ditador foi conduzido. O helicóptero que o levava pousou em Manhattan após um curto voo e Maduro mancava um pouco enquanto saía. De acordo com o Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan, o ditador será notificado formalmente das acusações contra ele. A Justiça dos Estados Unidos o acusa de crimes de narcotráfico e terrorismo. Maduro chegou ao poder após a morte do ex-presidente Hugo Chávez e liderou a Venezuela com mão de ferro por mais de uma década, através de uma série de eleições consideradas fraudulentas. O deputado federal Davi Soares, do União de São Paulo, falou sobre as ações dos Estados Unidos na Venezuela e quais as possíveis consequências para outros países da América Latina. Vamos acompanhar. O que aconteceu nesse último sábado, certamente havia-se uma desconfiança que aconteceria, mas não na incisão tão forte norte-americana que levou Nicolás Maduro e sua esposa a fim de serem julgados por acusações criminais muito fortes. Obviamente que nós estamos vendo uma multipolaridade no mundo em que os Estados Unidos deixa bem claro que no hemisfério ocidental ele será a potência hegemônica e a questão da energia será um ativo muito forte a ser negociado com os países. Brasil, Colômbia, México, todos agora estão aguardando a ver os próximos passos, seja numa administração conjunta ou com influência direta de Washington, e as consequências para a economia venezuelana, que, vale dizer, está à bancarrota e que precisa de uma reativação. É isso que se propõe os Estados Unidos na ação de entrar reativando a indústria petrolífera, que acaba sendo aí um asset muito forte para os Estados Unidos, e certamente teremos que olhar com calma os próximos passos do governo norte-americano a fim de entender para onde caminhará a América do Sul em 2026. O Conselho de Segurança da ONU vai fazer hoje uma reunião de caráter emergencial e o Brasil deve condenar os ataques dos Estados Unidos à Venezuela. O governo do presidente Lula decidiu fazer uso da palavra para reafirmar sua política tradicional em defesa da soberania das nações e da integridade dos territórios, rechaçando qualquer ato de intervenção externa. Segundo diplomatas brasileiros, o Brasil deseja pelo menos que a América do Sul não retorne a ser uma região em que prevaleça a lei da selva e que a transição de poder na Venezuela seja comandada pelos venezuelanos, mantendo o controle de seus recursos naturais. O discurso que será lido pelo embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danesi, vai repetir o tom da nota divulgada pelo presidente Lula, de cobrança para a manutenção do direito internacional, condenando qualquer tipo de ameaça à soberania das nações e violação do direito internacional. A mesma linha adotada pelo Brasil está sendo seguida por muitos países da América Latina, da Europa e até da Ásia. Apesar da reação, o Brasil sabe que não sairá nada de significativo e de concreto da reunião do Conselho de Segurança da ONU, onde não é esperada nenhuma ação específica. Os países latino-americanos destacaram o desrespeito à soberania e integridade territorial da Venezuela e cobraram a tentativa de encontrar um caminho baseado no diálogo e numa transição pacífica na Venezuela.
mantendo a América do Sul como uma zona de paz. A operação militar dos Estados Unidos na Venezuela foi, de certa forma, um desfecho de uma campanha de meses do governo de Donald Trump para derrubar o ditador Nicolás Maduro. 2 dias depois de serem capturados, Nicolás Maduro e a sua mulher Cilia Flores, eles devem comparecer pela primeira vez a um tribunal federal americano e ouvirão as acusações contra eles. A audiência está marcada para logo mais ao meio-dia, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília, nosso horário local, no Tribunal Distrital Federal de Manhattan. Maduro é acusado de narcotráfico e terrorismo nos Estados Unidos. A sua captura gerou tanto protestos contra a intervenção militar quanto celebrações entre venezuelanos migrantes pela queda do líder autoritário. Para analisar melhor a situação do país vizinho, vamos conversar agora com o mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal de Lavras, Ricardo Rios. Professor, um bom dia. Começamos então 2026 com tudo, né? Com essas notícias e esse bombardeio à Venezuela. Bom dia, Tabata. Um bom dia a você que nos assiste. De fato, hoje é dia 5 de janeiro, mas parece que já é dia 50 de janeiro. Exatamente, professor. Olha, comecinho difícil, né, para quem é do jornalismo, para quem é internacionalista também, acompanhar tudo isso, né, que vem acontecendo. Olha, 2026 realmente vai ter muita coisa aí, pelo visto. Professor, vamos lá. O presidente americano Donald Trump, ele afirmou que um de seus principais objetivos é manter o domínio sobre o setor petrolífero da Venezuela, que detém as maiores reservas de petróleo bruto do mundo. Como que nós devemos enxergar essa ação militar? Essa acusação de narcotráfico ainda se sustenta? Tabata, acho que é a primeira vez na história recente do mundo que a gente tem, de fato, uma sinceridade de um líder global em falar que a ação dele é de captura de recursos naturais. A gente não tem isso, né? Historicamente, os críticos às ações militares dos Estados Unidos sempre falam que o país ataca o outro por petróleo, por recursos naturais, e o governo diz o contrário, não, é pela democracia, para impor um novo regime. Dessa vez, não. O governo americano abertamente disse que era por petróleo, né? Tanto que eu fiz aqui a tradução do discurso com o Kleber Werneck no sábado, e isso ficou muito evidente, até assustador, né, que a gente tem esse tipo de retorno, né, que é de fato isso. Os Estados Unidos querem a indústria do petróleo venezuelano, por mais difícil que seja a extração do petróleo na Venezuela. Agora, em relação às acusações de Maduro, é muito interessante porque os Estados Unidos conseguem acusar qualquer pessoa do que eles quiserem, né? E conseguem retirar essas acusações muito fáceis, né? Basta ver a questão do Noriega, que ficou quase 30 anos preso nos Estados Unidos e que foi libertado com essas acusações de tráfico de drogas. O Trump o libertou recentemente. Professor, eu queria perguntar com relação agora à nova presidente interina, né, da Venezuela, Delcy Rodrigues. Em uma entrevista à revista americana The Atlantic, publicada ontem, domingo, Trump ele afirmou que se ela não fizer o que é certo, ela pagará um preço muito alto, provavelmente maior do que Maduro. Trump tem autoridade para controlar a Venezuela, professor? O que deve acontecer diante dessa ameaça? Tabata, é curioso porque nesse momento a América do Sul vive algo que nunca imaginou, né? Que é o fim de qualquer proteção do direito internacional, dos regramentos internacionais. Né? Hoje é a lei da selva, o mais forte que vai dominar essa porção continental. Né? A própria diretriz de segurança dos Estados Unidos, essa nova diretriz lançada no final do ano passado, é muito clara. Né? Os Estados Unidos veem as Américas como o Ocidente, e cabe aos Estados Unidos protegerem o Ocidente. Tanto que a vice-presidente da Venezuela, ela foi ao Twitter ontem à noite já pedir ajuda aos Estados Unidos para trabalhar em conjunto. Então, já deixa muito claro que ela vai seguir a cartilha do Trump e, consequentemente,
que todo esse processo foi muito bem negociado, inclusive pelo chavismo, porque toda a alta cúpula do chavismo permanece no poder. E mais curioso ainda o Trump não quer passar o comando do país para a oposição, de uma forma muito pragmática, porque o chavismo ele tem o controle das forças armadas, tem o controle das milícias civis, então é uma loucura querer tirar esse poder agora, e também porque ele ficou chateado com Maria Corina Machado, né, a grande líder oposicionista da Venezuela, por ter vencido o Prêmio Nobel da Paz, que é o grande desejo do Trump, e não ter desistido do prêmio e passar para ele, como a própria imprensa americana divulgou isso mais cedo. Nossa, certo. Agora, professor, como que o restante da América Latina deve encarar, então, o que aconteceu? Marco Rubio, ele falou que se o governo, se fosse, né, o governo de Cuba, ele estaria preocupado neste momento. Lembrando que Trump também fez uma ameaça ao México. E aí uma outra informação que eu queria adicionar é que o Brasil é o segundo maior detentor de terras raras do mundo, atrás apenas da China, o que poderia eventualmente despertar interesses semelhantes. E aí, professor, como que outros países devem agir neste momento? Eu mencionei antes de entrar contigo ao vivo que o Brasil deve tomar a palavra no Conselho de Segurança da ONU, que vai acontecer daqui a pouquinho, né, ao meio-dia, às 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília. E diante da nota do Lula, neste final de semana, 7 horas depois da ação dos Estados Unidos contra a Venezuela, de certa forma, é uma condenação não tão assim, porque não colocou o sujeito ali, não mencionou os Estados Unidos, condenou a ação, mas não mencionou os Estados Unidos. Então, assim, professor, como que outros países, em especial o Brasil, devem agir neste momento com cautela, devem condenar veementemente a ação dos Estados Unidos contra a soberania da Venezuela? Bom, a gente tem que pensar de três formas, aliás. Do ponto de vista político doméstico, do ponto de vista diplomático e do ponto de vista militar. Vamos ao militar. É urgente que todo o continente, que todas as forças armadas do continente fiquem alerta, porque hoje a Venezuela, amanhã pode ser a Colômbia, né? E esses países fazem fronteira com o Brasil. Então, é necessário que as forças armadas brasileiras fiquem em alerta, como já estão na fronteira norte. E por que eu disse a Colômbia? Porque Trump ameaçou a Colômbia no sábado, ameaçou a Colômbia no domingo e ameaçou hoje. Então é muito importante que nós fiquemos atentos, até porque a Colômbia é um parceiro histórico dos Estados Unidos no ponto de vista militar. Então é importante que a gente fique atento a isso. Do ponto de vista diplomático, a gente tem uma divisão muito forte no continente. Você tem países hoje governados pela direita que vão apoiar de forma muito forte essa decisão dos Estados Unidos, até porque passaram por problemas migratórios mais do que o Brasil. Né? O Brasil é a última opção de imigração do venezuelano, ele vai para vários outros países hispano-falantes, né, falantes de espanhol, e não vem para o Brasil. Então, você tem essa questão diplomática muito séria de países da direita que vão apoiar, e países de esquerda, notadamente o Brasil, vão defender a soberania continental, porque o nosso continente é muito vulnerável do ponto de vista militar. Né? O Brasil é que tem a maior máquina militar do continente. Então, acaba sobrando para o Brasil, acaba sobrando para nós essa proteção continental. E do ponto de vista político doméstico, a gente tem que ver muito a nota que o Brasil fez. Né? O discurso do ponto de vista político é tudo, o discurso do ponto de vista diplomático é tudo. Em nenhum momento o Brasil fala o nome de Nicolás Maduro, porque o Brasil não reconheceu a eleição de Maduro em 2024, e não fala o nome de Donald Trump para evitar esse tipo de ruído junto aos Estados Unidos. Né? Do ponto de vista diplomático, o Brasil vem trabalhando muito com os Estados Unidos por um lobby extenso no país, envolvendo até Joesley de Batista, que vem trabalhando dentro da Casa Branca para o Brasil, e aqui dentro também para evitar qualquer ressonância, até porque 2026 tem eleição e aquele discurso, o Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil já é uma Venezuela, o discurso envolvendo Venezuela é muito forte do ponto de vista doméstico. Então, para evitar isso, o governo também vai ficar um pouquinho mais contido
na sua crítica hoje na ONU. Vai condenar sim, mas de um ponto de vista mais contido, com um discurso mais contido. É de se esperar, né, professor? Depois de meses tentando negociar o tarifaço, as sanções contra autoridades do Brasil, né, o governo, enfim, o Itamaraty não ia condenar assim de forma tão direta, né, os Estados Unidos, porque aí seria uma brecha de certa forma, muito grande para que o Trump olhasse, né, de volta para o Brasil e talvez retomasse, né, essas ações contra a nossa economia. Sim, justamente, é como o deputado disse anteriormente na entrevista. É um momento de cautela, de atenção, ninguém pode fazer muito com sangue quente, nenhuma ação deve ser tomada com sangue quente, mas sim com uma reflexão, com muito sangue frio, e entendendo os sinais que vêm dos Estados Unidos. Até o momento, é uma estabilidade governamental na Venezuela, troca-se uma peça para colocar uma outra que seja mais maleável aos desejos americanos na região. Professor, só para finalizar, porque a gente já está estourando aqui no nosso tempo, eu só queria falar agora sobre a questão da Europa, porque enquanto Donald Trump volta os olhos, né, para a América Latina, a Europa, de certa forma, ela fica fraca, né, fica abandonada para uma possível invasão russa? Tabata, é uma excelente pergunta. Nessas últimas semanas, vários colegas de RI, vários analistas vêm dizendo que o mundo agora vai ser dividido por zonas de influência. Então, as Américas ficam com os Estados Unidos e a Europa Ocidental, a Rússia ficaria com parte da Eurásia, Europa Oriental, e a China com a Ásia e parte da África. É um discurso muito difícil, mas, ao mesmo tempo, denota o seguinte: a Europa não quer qualquer problema com o Trump, não quer causar confusão e não quer procurar confusão com o Donald Trump. Tanto isso está acontecendo agora que vários setores da Casa Branca já ameaçaram que o próximo alvo americano é a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, que está na Europa e pertence à OTAN. Então, é uma questão muito séria. Ou a Europa começa a se movimentar, a França já fez inclusive uma proposta em relação a isso, que é mandar tropas para a Groenlândia para evitar esse tipo de ação naquele território, no Polo Norte, ou então a própria Europa vai ser atacada pelos Estados Unidos muito rápido. Se não teve tanta condenação por parte da Europa como se esperava, então os Estados Unidos podem passar o trator em cima da Groenlândia, que também não terão muitos problemas. Sempre lembrando, existem duas forças nucleares na Europa: Reino Unido e França. Esses países não condenaram a ação de Trump na Venezuela. Perfeito, professor. Olha, vamos torcer para que não, né? Acompanhar tudo isso com muito cuidado. Eu te agradeço desde já, professor. Gostaria de desejar um feliz ano novo, mas, de certa forma, vou desejar, a gente espera, né, que o ano seja bom na medida do possível. Mas muito obrigada, viu, professor? Uma ótima semana, um bom ano para você, para todos nós. Um bom ano e espero que com boas notícias mais para frente. Com certeza. Muito obrigada, professor. Nós acabamos de ouvir a análise do mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal de Lavras, Ricardo Rios. E veja a seguir: cidade mineira está sob alerta de deslizamentos. Mas antes do intervalo, vamos ver o tempo na cidade de Arcos, em Minas Gerais. 24 graus neste momento, céu bastante encoberto. O Redação Hit volta já. Nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 51 minutos.
6 pessoas morreram após uma carreta tombar sobre uma van na BR-116, no Paraná, após uma tentativa de assalto na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, todos os mortos estavam na van, que teve a parte dianteira destruída. O acidente foi na região da cidade de Campina Grande do Sul. A carreta estava levando laticínios no momento do acidente. O motorista do caminhão disse à polícia que foi rendido por assaltantes durante a viagem e que os criminosos fizeram retorno para o sentido Curitiba. Mas durante a ação, o sistema de bloqueio por satélite foi acionado e fez o veículo parar ainda no trecho de subida. Conforme a PRF, os passageiros da van eram de Campo Largo e voltavam de um culto no momento do acidente. Mais de 70 pessoas estão desabrigadas após um temporal que atingiu o litoral sul de São Paulo. As cidades mais afetadas pelas fortes chuvas no litoral paulista são Mongaguá, Cubatão e Peruíbe. O governo de São Paulo mobiliza auxílio para essas regiões e enviou reforço de equipes do Corpo de Bombeiros e da Policiamento Ambiental, além de embarcações e viatura. Ao menos 38 pessoas ficaram desabrigadas em Mongaguá, 36 em Cubatão e 4 desalojados em Peruíbe. A tempestade, com fortes ventos, também levou a quedas de árvores. Uma delas interditou a rodovia Anchieta no sentido de São Paulo, no quilômetro 51. A interdição gerou mais de 20 quilômetros de congestionamento. Como alternativa para os motoristas que seguem em direção à capital, a orientação é utilizar a rodovia dos Imigrantes. No litoral norte, a tempestade também causou estragos. Também teve interdição total, por questões de segurança, a Serra Mogi-Bertioga, entre os quilômetros 77 ao 92. Nos últimos dias, o volume de chuva chegou a aproximadamente 200 milímetros, índice acima do considerado seguro para a operação do trecho de serra pela concessionária Novo Litoral. Em Minas Gerais, a Defesa Civil de Contagem emitiu um alerta laranja de risco de deslizamento para todas as regiões da cidade. A Defesa Civil de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, informou que o risco de deslizamentos se deve às recorrentes chuvas nos últimos dias, que devem continuar esta semana, levando à saturação do solo. Com isso, é recomendado que a população não permaneça em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Os moradores devem deixar o local de abrigo que apresentar sinais de risco, como trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperradas, rachaduras no solo, água minando da base do barranco ou inclinação de poste ou árvores. Além de Contagem, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia indica que outras cidades seguem em alerta para as fortes chuvas, que deve continuar em diversas regiões do estado ao longo desta semana. A capital mineira pode ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. A temperatura máxima não deve passar de 23 graus, indicando queda nos termômetros e alívio do calor registrado nos últimos dias. O tempo segue assim no estado mineiro, com muitas nuvens e chuvas, pelo menos até a quinta-feira. Por conta disso, a população deve redobrar a atenção e evitar áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não se abrigar nem estacione veículos debaixo de árvores e, em caso de raios, não permanecer em áreas abertas e nem usar equipamentos elétricos. E esta edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo começo de semana para você.